em entidade, eu sou procurador da Fazenda Nacional também, né? E fui presidente da minha entidade dos procuradores da Fazenda Nacional e lancei o sonegômetro. E com essa campanha do sonegômetro, eu ganhei uma premiação, nós lá, né, do sindicato, ganhamos uma premiação regional da ABERJ, competimos na Nacional e fomos finalistas, acabamos não ganhando a final, mas estivemos entre os finalistas. Além dessa campanha de marketing, eu também já trabalhei com alguns aplicativos, um de democracia digital, o nome dele é Minha Bronca, hoje em dia deve estar fora das redes aí de iTunes, né? iTunes e do Google, ele não deve estar mais disponível por conta que precisa de atualização, mas era um aplicativo relativo a uma democracia digital. Você passando na rua, visse um problema, você clicava lá, identificava o problema, por exemplo, buraco na rua, e notificava o poder público daquele problema para a resolução daqueles conflitos, ou até mesmo para servir numa perspectiva de uma oposição de querer que o Poder Executivo cumpra com todos os seus deveres, né? Além disso, também teve um outro aplicativo relativo à carga tributária incidente sobre os produtos, que foi intitulado de Na Real, e nele, à época, você colocava um produto e ele identificava o percentual de tributo que você estava pagando nesse produto. E esse aplicativo acabou se convertendo em lei, né? Nessa perspectiva que hoje em dia as notas fiscais têm que vir discriminadas a quantidade de tributo que a gente está pagando daquele produto. Bem, feita essa introdução, vou começar um pouco nesse ponto que o Marquinho falou aí, a relação entre o direito e o marketing, né? Uma relação aí, pode ser de amor, ódio, parceria ou necessidade. Então, quem já trabalhou na parte do marketing, eu duvido que não tenha pensado, ao menos, né, alguma dessas frases que eu estou colocando aí. O jurídico só quer proibir tudo que eu faço, então não vou conversar com eles, não. Por que eu vou conversar com o jurídico se eles vetam tudo? Esse juiz é isso, é aquilo e tal. O judiciário está comprado. Então, isso aí eu acho que é corriqueiro na vida do marketing. E por isso que eu coloco que eu acho que é justamente o contrário. É a necessidade de ter uma conversa com o jurídico para evitar uma grande gama de problemas que você pode ter dentro de uma campanha eleitoral. E aí eu já comecei com essa dica que eu havia dado aí para o Marquinhos, de sempre ter um propaganda coringa, né? Uma outra também nessa perspectiva é que se você estiver fazendo um acompanhamento com o jurídico dos direitos de resposta ou representações que estão tramitando na Justiça Eleitoral contra o seu candidato, você pode direcionar seus programas, porque de repente você perde 30 segundos de programa, vamos colocar assim, às vésperas de fechamento. E aí, aqueles 30 segundos não dá para você fazer um fechamento legal, né? Fora aqueles 30 segundos, você perderia um fechamento. Então, dá para você trabalhar com essa perspectiva de fazer um fechamento do programa, mesmo perdendo 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, enfim. Por isso que é importante essa interação entre o jurídico e o marketing de uma forma geral. Marquinhos, a gente vai começar aqui falando sobre a pré-campanha, porque acabou a eleição, a gente já está em pré-campanha. Né? O candidato que quer ser candidato, ele já tem que começar essa campanha mais antecipadamente possível. Então, a gente pode falar que qualquer um que quer ser candidato no ano que vem, de prefeito, vereador, já tem que estar em campanha, e a gente precisa saber o que esse candidato pode fazer ou não perante a Justiça Eleitoral, sob pena de ter algum processo contra ele, né? E até responder multa, etc, etc. Esse é o artigo 3 da resolução. Considera-se propaganda antecipada passível de multa aquela divulgada extemporânea cuja mensagem contenha, primeiro, pedido explícito de voto. E aqui eu vou colocar um parênteses, porque não é só pedido explícito de voto. A gente tem também o que a gente chama de palavras-chave, né? Então, se você falou alguma dessas palavras-chave, que eu vou tratar daqui a pouquinho, pode ser considerado também dentro dessa situação de pedido explícito de voto. O B, que veicule conteúdo eleitoral em local vedado. E aqui há uma diferenciação entre conteúdo eleitoral e indiferente eleitoral. Conteúdo eleitoral é aquele dirigido para as eleições. Quando pede voto, fala da campanha, etc, etc. Tudo aquilo que fala de política não é conteúdo eleitoral. Mas você não pode associar política com conteúdo eleitoral sob pena de dar
margem para haver uma condenação de pré-campanha. E, por fim, o C aqui, aquela realizada por meio, forma ou instrumento proibido em período de campanha. Então, tudo que é proibido no período de campanha também é proibido na pré-campanha. E aí o exemplo clássico é o outdoor, né? Você não pode usar outdoor na campanha, você não pode usar também o outdoor na pré-campanha. Aí você vem e me pergunta assim, mas tem um monte de gente que coloca lá mensagem de felicitação, Dia das Mães, outras coisas. Ok, isso aí pode, porque entra nessa situação B. Não é conteúdo eleitoral, isso é um indiferente eleitoral. Você, fora do período eleitoral, você pode parabenizar as mães, outras pessoas, etc. Só não pode fazer uma relação dessa mensagem no outdoor com qualquer conteúdo eleitoral. Teve conteúdo eleitoral, você entra nessa perspectiva de possibilidade de ser enquadrado como uma pré-propaganda extemporânea, propaganda antecipada, podendo haver a condenação em multa. Durante a pré-campanha, o TSE já teve, já afirmou o entendimento, né, que pode haver um impulsionamento. Mas há também determinados requisitos para você fazer esse impulsionamento na pré-campanha. E quais são esses requisitos? Desde que não haja pedido explícito de voto, e aqui eu volto na perspectiva das palavras-chave, chaves, que eu vou falar logo a seguir, que os gastos sejam moderados, esse é outro asterisco que eu faço, porque o TSE fez uma limitação de que os candidatos que gastarem, além de um candidato médio, e aí a gente vai analisar candidato médio pelos parâmetros relativos aos gastos de campanha daquela candidatura específica, né? E a gente vai ver com mais detalhes um pouquinho à frente, né? Então, os gastos não podem ser exagerados, eles têm que ser moderados, candidato que a gente chama de candidatura média, né? E seja realizado nos termos como permitido na campanha, né? Tem que haver toda uma contratação, e essa contratação do impulsionamento antes da campanha, em geral, tem que ser feito por partido ou pelo candidato, o pré-candidato, né, em perspectivas módicas. Vamos lá. E aqui a gente já vai para as palavras mágicas. Lá, como a gente falou no A, tanto no impulsionamento como na pré-campanha, pedido explícito de voto, entendo também palavras mágicas, que são as expressões que, a depender do contexto, elas podem caracterizar, também enquadrar como pedido de voto. E aqui eu coloco algumas dessas palavras mágicas que, dentro de um determinado contexto, elas foram consideradas pedido explícito de voto, né? E o candidato foi condenado por conta dessas palavras. Então, aí tem algumas aí: corrente, apoio, força do povo, contar com todos, movimento X, geralmente é o número do candidato, segue o líder, etc. Eu trago aqui os acordos do TSE que analisaram essas palavras mágicas. Depois eu vou disponibilizar para todos aí a apresentação, tá, Marquinhos? Para quem quiser olhar aí essas perspectivas. Então, a gente tem que entender que há palavras mágicas que, somada ao conjunto da obra, também podem contextualizar essa perspectiva de pedido explícito de voto. Bem, aqui eu trago alguns artigos, que são artigos bem, digamos assim, bem palatáveis para quem também não é da área jurídica, né? Então, quem quiser também vai poder depois pesquisar um pouco e ver um pouquinho do que pode e que não pode na pré-campanha. Eu trago aí alguns também precedentes, né, relativos a essa delimitação do que é possível e que não é possível na pré-campanha. Vamos lá. E aí, feito essas considerações, eu já venho por um caso concreto, que já tem um outro caso concreto também desse ano, mas, enfim, não sei se todo mundo teve conhecimento do caso da senadora Selma Arruda. Ela foi intitulada de Moro de Saia, né? E acabou sendo cassado o seu mandato, né? Por conta de utilização de meios abusivos na pré-campanha e de ter gastado além do permitido, né? Então, antes do início da campanha oficial, ela recebeu um empréstimo do suplente dela, que é um fazendeiro com muito dinheiro, 1,5 milhões de reais.
E essa soma, esses valores não foram declarados à Justiça Eleitoral quando ela teve que fazer a declaração de bens dela. E com esse dinheiro ela contratou empresas de pesquisa de marketing antes do início da campanha formal. Então tem que tomar cuidado com isso aí. E aí a Selma Arruda e o Gilberto Possamay omitiram fundos da Justiça Eleitoral utilizados no pagamento de despesas em período pré-eleitoral, que correspondiam a 72% do montante arrecadado pela então candidata. Então a gente vê aqui que esse caso em concreto ele já entra um pouco naquilo que a gente convencionou, naquilo que foi determinado no precedente do TSE, relacionado à candidatura média ou gasto médio do candidato. Então, ela foi, numa IJ, ela foi condenada por abuso de poder econômico, tendo em vista essas peculiaridades, e essas peculiaridades elas podem ocorrer com várias pessoas, então é importante estar atento a esse gasto exorbitante na pré-campanha dos candidatos de uma forma geral. E aí, nessa perspectiva de abuso antes da eleição, eu vou aprofundar um pouco mais, embora sejam algumas perspectivas jurídicas, é importante que todo mundo também tenha um entendimento sobre o que é isso. O abuso é quando a gente relata fatos, indica provas, indícios ou circunstâncias e pede a abertura de uma investigação judicial. E aí, em verde, eu coloco aí, para apurar o uso indevido, desvio ou abuso de poder econômico ou poder de autoridade ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício de candidato ou de partido político. E aí tem um rito específico do artigo 22 da Lei Complementar 64/90. O que é importante também a gente entender em relação a esses abusos, e que o TSE entendeu. Primeira coisa, o TSE entendeu recentemente que redes sociais se equiparam a meios de comunicação social. Segundo ponto, configura abuso de poder econômico a utilização de recursos patrimoniais em excesso. E aí entra a perspectiva do candidato médico. Públicos ou privados, sob poder ou gestão do candidato em seu benefício eleitoral. E outra, condutas que venham a caracterizar a arrecadação ilícita de recursos de campanha também podem configurar abuso de poder econômico, tais como uso de receita de origem não identificada e doadores laranja. Enfim, há uma cruzada grande da Justiça Eleitoral em punir quem pratica o Caixa 2. Então, você está se autofinanciando antes da pré-campanha com um recurso que você não vai declarar ela posteriormente, pode gerar algum tipo de sanção. Então, é necessário ter um cuidado em relação a esses fatos. Bem, e a gente falou de gasto médio, e aqui tem uma relação do gasto máximo que a última campanha de 2022 traçou para todas as candidaturas. Aqui eu coloco até os estados até Roraima, porque senão vai ficar muito grande. Mas aí a gente tem um exemplo, e eu quero entrar no exemplo do Paraná. Lá no Paraná, o valor máximo para uma candidatura a governador seria, na última eleição, de 11 milhões, com um acréscimo do segundo turno de quase 6 milhões. E de uma campanha de senador, 4.447.000 reais. E aí a campanha de presidente, a gente tem, no primeiro turno, o máximo a ser gasto 70 milhões de reais. E aí a gente tem um caso que está submetido à Justiça do Paraná, que ela vai julgar, e a alegação é contra o candidato Moro, hoje senador, de que ele teria abusado do poder econômico, porque ele fez uma pré-candidatura para presidente da República, onde o gasto máximo é de 70 milhões. Então, quem faz uma pré-candidatura para presidente da República, se gastou ali na pré-campanha 3 milhões, 4 milhões, seria um gasto médio, que seria aí nem 10% do que ele poderia gastar para presidente da República. Mas se ele gastou 3 milhões, 4 milhões, alavancando a imagem dele, e depois vem candidato a senador da República, em que o máximo lá no Paraná que você pode gastar é 4 milhões e 400. Quer dizer, ele chega a quase 60%, 70%, 80% do máximo que ele pode gastar na campanha. Então, em tese, isso poderia ser caracterizado como um valor além daquele que ele poderia gastar na sua pré-campanha,
e considerar que esse excesso de mídia beneficiou ele nessa candidatura ao Senado. Então, há uma ação judicial em tramitação na Justiça do Paraná que leve em conta essas alegações. E aí a gente levando em conta para a eleição do ano que vem. E aí o candidato, ele quer vir, na verdade, vamos colocar assim, Marquinhos, eu quero vir candidato a vereador, mas eu quero falar que eu venho candidato a prefeito, porque assim eu tenho mais mídia, eu não vou concorrer com um monte de gente, mas lá em cima da hora eu vou mudar para vereador. Então é importante ter cuidado com isso. Se você tem um gasto médio alto, que é muito maior para prefeito do que vereador, e de repente você desiste, seja por vontade própria ou não, mas se você utilizou um valor grande que comparável a essa candidatura a vereador é um percentual muito alto, você pode ter se beneficiado dessa exposição alta com um valor muito maior, que seria a candidatura a prefeito, e de repente você pode ter sua candidatura a vereador cassada. Então é importante já estar atento para essa realidade aí, que já pode acontecer para o ano que vem. Bem, o segundo aspecto que eu já gostaria de começar a entrar é algumas perspectivas de propaganda eleitoral. E aí o profissional do marketing tem aquela sempre ideia, vamos aproveitar sempre a brecha da lei, vamos aproveitar a brecha da lei. Então, no período da convenção partidária, lá 20 de julho, 5 de agosto, ele fala, vamos tampar propaganda para tudo quanto é lugar, e para falar que você é pré-candidato, que hoje é o dia da convenção, que a convenção vai te habilitar a ser candidato, etc, etc. Então, o 36, parágrafo 1º da 9504, coloca lá. Ao postulante candidatura a cargo eletivo, é permitida a realização, na quinzena anterior, escolha pelo seu partido, de propaganda intrapartidária, com vista à indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão ou outdoor. Propaganda intrapartidária é aquela que está dentro da perspectiva convencional. Se você tem um monte de propaganda externa, você muito provavelmente pode ser condenado a uma multa por estar fazendo uma propaganda que é além daquela permitida na legislação. E só lembrando aqui que esse parágrafo primeiro ele foi acrescido da vedação de rádio, televisão e outdoor, justamente porque os candidatos começaram a utilizar de rádio, televisão e outdoor para divulgar já a sua pré-candidatura e sua escolha em convenção, e aí a Justiça Eleitoral criou os precedentes contrários, né, com a aplicação de multa nesse sentido, que a legislação acabou alterando e albergando essa realidade que foi posta na Justiça Eleitoral. Então, propaganda intrapartidária veiculada em período anterior ao legalmente permitido, quer dizer, antes dos 15 dias, e dirigida a toda a comunidade, quer dizer, na perspectiva externa para todo mundo, e não apenas a seus filiados, configura propaganda eleitoral extemporânea e acarreta a aplicação de multa. Então, lá no período da propaganda eleitoral, é importante a gente ter isso em mente e evitar praticar esse tipo de situação aí. Muitas vezes, o profissional do marketing pode ponderar. Os candidatos, a multa é pequena, vamos fazer porque tem um benefício grande, seu nome vai estar ali em exibição. Tome cuidado que o juiz eleitoral não é bobo, não. Ele percebe que você está querendo fazer ali na cara dele e ele tem um poder cautelar de, além das multas ali aplicadas, também aplicarem outra nessa perspectiva de evitar o descumprimento de suas decisões judiciais. Vamos lá. Outras perspectivas práticas que eu vou tratar aqui da propaganda eleitoral, que acontece cotidianamente também, que é importante o profissional do marketing estar atento para ela. Uma delas é o que a gente chama de invasão. Então, o artigo 36, parágrafo 4º, fala assim: na propaganda dos candidatos a cargo majoritário, o que é cargo majoritário? É aquelas em que haja disputa relativa a prefeito, governador, presidente, senador. Deverão constar também os nomes dos candidatos a vice ou a suplente de senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% do nome titular. E aí, na última eleição, a gente teve busca e apreensão de todos os panfletos do candidato que estavam em circulação, porque ele não obedeceu essa regra de 30%. E aí o prejuízo é enorme para o candidato. Então, quando for colocar lá o nome do vice, o nome do suplente, bota até um pouco mais de 30%, para evitar
situações como essa, que são demasiadamente prejudiciais ao candidato, né? Nesse caso, houve até mudança também da legislação, que a violação de dispositivo também acarreta multa, conforme as outras multas previstas no artigo 36. Então, lá, quando for fazer a propaganda do majoritário, prefeito, coloca o nome do vice em patamares até maior que 30%, para não correr risco de estar tendo todo o seu material de campanha apreendido e estar sendo também multado por essa irregularidade. Outro fato que também pode gerar aí uns problemas na campanha do marketing é a legenda partidária na propaganda eleitoral gratuita. Um fato aí que é muito comum, principalmente nas campanhas de TV, acaba uma propaganda de um candidato e já entra logo do outro candidato, mas em vez do candidato logo se apresentar, a campanha de marketing começa a colocar algumas coisas daquela sentido soturno, né? Aquela fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo, geralmente contra o candidato adversário. Aí, depois de 30 segundos, ele vai falar que aqui começa a propaganda eleitoral de fulano de tal. Então, essa situação ela pode caracterizar uma propaganda irregular por conta que ela não identificou quais são os partidos envolvidos, ela só é identificada depois de 30 segundos. Então, quando for fazer alguma coisa nesse sentido, pelo menos coloque lá no início as legendas, entendeu? Na perspectiva de visualização de todo mundo, para não falar que você está querendo enganar de todos os partidos. Então, é importante a gente ter e jogar com a boa-fé, mesmo que queira fazer uma peça publicitária nessa perspectiva, que pelo menos identifique de maneira visual qual é a propaganda que está sendo iniciada ali naquele momento. Então, aí tem propaganda eleitoral sem indicação de legenda partidária, artigo 6º, parágrafo 2º da Lei 9504. E tem um artigo também da resolução lá atrás, ausência de previsão legal para impor sanção, mas você pode proibir propaganda nesse sentido. E aí, se você não troca a propaganda no prazo legal, você pode acabar perdendo uma propaganda, né? E também dentro dessa perspectiva de propaganda no horário eleitoral gratuito, tem a necessidade de utilização de libras ou recurso de legenda no horário eleitoral gratuito. Importante a gente sempre lembrar disso, porque senão pode estar perdendo o programa aí também. Outra perspectiva que a gente tem na propaganda eleitoral é invasão. Aquela hora eu estava falando de invasão, mas, na verdade, é agora que a gente fala de invasão. E a invasão é justamente a proibição de candidaturas majoritárias no horário proporcional, mas essa proibição ela não impede invasão, né, entre candidaturas majoritárias, porque entende que as candidaturas majoritárias, a perspectiva de exibição são muito parecidas. Então, não considera invasão essa troca de apoiamento no horário das candidaturas majoritárias. Então, invasão. Invasão é quando um candidato majoritário vai para o horário do proporcional e pede voto para ele no horário do proporcional. Ou o candidato proporcional vai no horário do majoritário e pede voto para ele no candidato majoritário. Então, no caso das eleições do ano que vem, se o prefeito for no horário dos vereadores e pedir voto para ele, não pode, vai ter uma sanção. Ou se o vereador for no horário eleitoral do prefeito e pedindo voto para ele, também não pode. O que é permitido é essa ressalva aqui. Ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referências a candidatos majoritários ou ao fundo de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Então, o que é permitido é você colocar lá atrás, na perspectiva de fundo, nas campanhas proporcionais, o número do majoritário, ou vice-versa. Apoiador. Isso aqui vale para qualquer tipo de apoiamento. O apoiador ele só pode dispor de até 25% do tempo da propaganda. Então, se o majoritário quer colocar alguém para apoiar a candidatura dele lá, ele só pode colocar até 25% do programa. Não pode colocar o programa inteiro. Um exemplo aí que já aconteceu é o candidato, de repente, colocar a mulher para gerar um engajamento com as mulheres. Então, para gerar esse engajamento, no máximo, esse apoiador pode se utilizar
em 25% do tempo daquela propaganda. Como eu havia dito, pode falar. Só uma pergunta. Pode falar. No caso do vice desse candidato ao majoritário, não tem problema. O vice pode aparecer, digamos, um programa todo. O vice é candidato, ele pode aparecer o programa todo, sim. Ele não é apoiador, ele é candidato também, né? Ok. Então não teria nenhum tipo de vedação nesse sentido. No final, aqui eu cito já o que eu havia falado, né? A regra desse artigo não contempla a invasão de candidatos majoritários em espaço de propaganda majoritário. No caso da eleição do ano que vem, não tem, mas aqui seria o caso de governador e senador, um invadindo o tempo do outro, a gente não considera como invasão. E aí, Marquinhos, eu passo para, acho que por ter... talvez sejam os mais relevantes aí para a Justiça Eleitoral tem tratado, né? É a questão da desinformação. Então, o artigo 9º prescreve o seguinte: a utilização da propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros ou terceiras, pressupõe que o candidato, partido, a federação ou coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir com razoável segurança pela fidedignidade da informação, sujeitando as pessoas responsáveis ao disposto no artigo 58, que é o direito de resposta, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Então, o que esse artigo 9 está falando? Qualquer propaganda do candidato, por qualquer meio, ele é responsável e ele tem a obrigação de verificar se aquela informação que ele está colocando lá é verdadeira. Então, se ele colocou alguma coisa na propaganda dele que não é verdadeira, ele vai responder, seja no direito de resposta ou até por uma responsabilização penal. O artigo 10 vem aqui falando um pouco mais sobre quais são essas modalidades, o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral de uma forma geral. Então, a propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios publicitários destinados a criar artificialmente na opinião pública estados mentais, emocionais ou passionais. Esse artigo 242 é um artigo já antigo do Código Eleitoral e veda justamente você, vamos colocar assim, enganar o leitor, né? O eleitor. Né? Nessa perspectiva de você não ter uma boa-fé na sua propaganda, utilizar de elementos assim, vamos colocar assim, de vídeo, por exemplo, colocar aquela voz grossa, colocar a cara do candidato deformada, todo esse tipo de coisa vai gerar direito de resposta. Então, não adianta você fazer qualquer tipo de depreciação do outro candidato de forma pejorativa ou não, que isso há uma tendência muito grande a ser considerado irregular essa propaganda e dar direito de resposta e até ter esses outros tipos de sanção. Então, a Justiça Eleitoral ela está caminhando por uma intervenção muito maior nessa perspectiva de propaganda eleitoral, evitando esses ataques que se considerem exagerados. Você pode fazer crítica? Pode, mas faça uma crítica mais direta, e não uma crítica que envolva também essa perspectiva pejorativa de trabalhar com a cara do candidato, colocar a voz negativa, ou apresentar matérias de jornal, não colocando a data. Então, quando for colocar matéria de jornal, é muito importante destacar a data em que ela foi exibida, o título dela, colocar um pouco do conteúdo ali, porque se você não colocar a propaganda de uma forma a caracterizar a realidade, você estará podendo ter aí alguma condenação em relação a direito de resposta ou até mesmo uma responsabilização criminal. O Gilberto quer fazer uma pergunta. Pode falar. Gilberto Mussi. Pode falar, Gilberto. Alan, está tudo bem com você? Muito obrigado pela oportunidade. Tudo na paz, Gilberto, tudo tranquilo, beleza? Tudo super legal. Antes de mais nada, deixa eu te dar os parabéns aí por essa contribuição que você está nos oferecendo. E eu estou aqui meio no conexão de um voo para o outro, mas não podia perder a sua aula.
A dúvida é a seguinte: na realidade, quando a gente fala de pré-campanha, fica tudo muito aberto. E Sim. quando a gente, nesse ponto que você citou acerca de descaracterizar instituições públicas e também pseudos homens que estão no poder, ou seja, eu vou criticar o prefeito da cidade numa pré-campanha. Então, eu tenho duas perguntas para você. Continua valendo essa situação de não poder desconstruir imagem pública de instituições e de pessoas, e, afinal de contas, vai ingressar com possíveis resoluções a serem impetradas só a partir de janeiro do ano que vem, ou já está valendo? Ou seja, fora do ano eleitoral. Entendi. Vamos lá. Foi bom você tocar nesse ponto que eu acabei passando batido numa perspectiva do impulsionamento. Eu não falei aqui, mas o entendimento do TSE é que você não pode impulsionar na pré-campanha falando mal do adversário. Tá? Isso você não pode. Tá? Então, quem fizer isso vai tomar multa. Mesmo sendo uma verdade. Mesmo sendo uma verdade. Impulsionamento na pré-campanha, você não pode impulsionar coisa falando mal do outro candidato ou do adversário. Vamos colocar assim, tá? Agora, a pergunta que o Gilberto colocou é o seguinte, entra nessa perspectiva bem. Conteúdo eleitoral. Vamos colocar, mesmo que você tenha um período de pré-campanha muito grande, se você não fala que é pré-candidato nem nada, você pode, como cidadão, criticar o prefeito, criticar o vereador, fazer o que você quiser. Isso não é problema. Você só não pode associar a sua pré-candidatura, porque aí já passa a ter uma perspectiva, uma possibilidade de conteúdo eleitoral. Entendeu, Gilberto? Entendi. Só que aí Agora, o cara pode pegar o gancho, ele pode pegar o gancho de hoje. Então tá aí, o Marquinhos não é candidato hoje, ele faz uma crítica. Amanhã ele se torna candidato, eu pego o material dele e digo, olha, desde não vai ter problema, não vai ter problema. Tá. Porque o que vai ser analisado é aquele conteúdo. Aquele conteúdo dele tem perspectiva eleitoral? Não. É um indiferente eleitoral, que é uma crítica política? Vai valer sem nenhum tipo de problema. O que você citou, ele poderia fazer na perspectiva do conjunto da obra. Ele pode pegar tudo que esse pré-candidato postou, utilizou das redes sociais, impulsionou, e poder querer ajuizar uma representação eleitoral por abuso de poder econômico pelo gasto excessivo, que eu já tratei ali. Isso ele pode fazer. Entendeu? Sim. Entendido? E o período, então, é importante essa questão do gasto moderado. Não pode ter gasto exorbitante. E o período valendo mesmo do ano eleitoral é a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ou agora a gente, vamos supor, o cara se lança hoje pré-candidato. Eu sou pré-candidato e então o ano eleitoral para mim já está valendo? Em tese, geralmente é no ano da eleição, obviamente, né? Sim. Eu não indico ninguém a falar que é pré-candidato. Se você falar que é pré-candidato, você vai atrair todas essas restrições. Tudo que em tese hoje é pré-campanha, você não está fazendo pré-campanha. Na verdade, você está aumentando o seu engajamento e está dando divulgação ao seu pensamento político. Não é pré-campanha. Não é pré-campanha nessa perspectiva de análise dessas coisas aqui, porque vai entrar naquela perspectiva que eu coloquei do indiferente eleitoral, que não tem conteúdo eleitoral. Entendeu? Então, eu acho que não vale a pena você falar que é pré-candidato. Vale a pena você continuar nessa perspectiva de valorização pessoal sua. Enfim, falar de você ou criticar o adversário lá, criticar as pessoas que estão dentro dessa perspectiva de mandato, que você pode fazer uma crítica nesse sentido. Entendido? Claro, muito obrigado. E aí a resolução... Eu já vou me adiantar aqui, que a qualquer momento eu vou sair da reunião. Em relação às resoluções, o TSE passou a adotar uma postura seguinte: ele está, na verdade, alterando só uma resolução. Então, hoje, em cada ano, há alterações na resolução de 2019. Essa resolução de 2019 ela está ficando como paradigma para todas as eleições.
e a incorporação daqueles entendimentos que foram sufragados na última eleição para dentro da resolução de 2019, e isso é feito realmente no ano anterior à eleição. Entendido aí, Marquinhos? Show, show. Mário, tem alguma pergunta para fazer aí? Mário, o Sérgio, que são os profissionais de marketing que estão aí também já mais velha guarda. A turma acadêmica está toda de olho aí em vocês aí, hein? Está o Gilberto aí na sala, então tem muita gente boa aí para perguntar para o doutor Alain. Não, lógico, pode perguntar. Entrei agora, estou participando aqui. Obrigado, Marquinhos, aí pelo convite. Prazer estar participando aí com essas feras. Aprendendo aqui, né? Isso aí. É sempre bom estar aprendendo aí, com certeza. Obrigado aí pela explicação aí, Alain. Obrigado aí. Parabéns aí. O Sérgio tem uma pergunta para fazer, doutor Alain. Pode falar ainda. Tá no mudo, Sérgio. Tá no mudo o teu telefone, o teu... Peraí, deixa eu tentar te ajudar aqui. Não, é lá, Sérgio, tem que te desbloquear aí o teu microfone aí. Ok, acho que estou audível agora. Fala, Alain, tudo bem, querido? Estamos escutando. Fala aí, Está Sérgio. escutando? Prazer te reencontrar, meu amigo. Boa, meu Vou fazer uma pergunta para você. Na verdade, vamos refletir juntinhos aqui. Boa. Você acha que nós estamos preparados para a próxima eleição enfrentar as questões de inteligência artificial que vem por aí, principalmente no que diz respeito a WhatsApp e Telegram? Então, esse aí, assim, junto com a desinformação, são os desafios que a Justiça Eleitoral tem, né? Porque a tecnologia ela vai avançando ano a ano, né? E muitas vezes aquele produto que você tem para limitar aquele avanço da tecnologia já acaba ficando defasado, né? E a tecnologia é muito dinâmica, né? Como é que você faz controle de informação e desinformação por meio de grupo de WhatsApp, né? Então, assim, até essa lei aí que está, lei da fake news aí que está em debate no Congresso Nacional, ela vem um pouco para tentar regular isso, não só nas redes sociais, como também nessa perspectiva dos aplicativos. Não dá para falar que vai acabar todos os problemas em relação às redes sociais ou a esses aplicativos no sentido de estar propagando desinformação. Mas eu acho que a perspectiva da Justiça Eleitoral é justamente estar evitando esse tipo de problema. Hoje, por exemplo, no julgamento lá no TRE, a gente aplicou multa a uma pessoa que ela compartilhou nas redes sociais dela e nos grupos de WhatsApp uma pesquisa eleitoral que não estava registrada. E o valor mínimo de multa, sabe quanto é? R$50 mil. Então é importante sempre estar atento a esse tipo de coisa. Se você não tiver um profissional do direito te orientando, você pode, por mais de boa vontade que esteja, numa perspectiva altruísta, querendo ajudar alguém, você está se ferrando numa perspectiva dessa aí de estar divulgando uma pesquisa que não foi registrada. Isso aí é só um exemplo deles, né? Ok? Vamos continuar então, Alain. Bem, eu coloco aqui eu já passo nessa perspectiva de propaganda eleitoral negativa, Marquinhos, e eu acho que propaganda eleitoral negativa todo mundo está acostumado, né? Isso é uma coisa que vem não só na perspectiva eleitoral, mas sempre foi usada até na guerra no passado, né? E aí tem alguns casos até interessantes. Numa época entre disputa entre Otaviano e Marco Antônio, o Otaviano inventou que Marco Antônio queria mudar a capital Roma, né, no Império Romano na época, para o Egito, por conta que ele tinha um caso lá com Cleópatra, né? E isso ajudou a derrubar Marco Antônio, né? A gente tem também algumas informações de livro e pesquisas lá em Pompeia, né? Pompeia foi absorvida lá pelo vulcão, né? E acabou sendo encontrada aí na última década e pôde haver uma exploração científica e histórica muito grande de várias perspectivas. E numa perspectiva eleitoral, foram fazer uma pesquisa lá em Pompeia e viram vários registros de propaganda eleitoral. E as propagandas eleitorais do passado geralmente eram assim: Beltrano vota em Ciclano, e etc. E aí viram uma propaganda que estava apagada, então foi uma tentativa, que eu acho que apagaram aquela propaganda, era assim: as moças do prostíbulo tal votam no candidato Y. Quer dizer, era uma propaganda negativa no sentido de querer fazer uma associação negativa a determinada candidatura, né?
temos também, na perspectiva nacional, alguma criatividade também em relação à propaganda negativa. E aí eu me reporto a eleições Bico de Penas em Alagoas. Né? Naquela época a gente sabia que os coronéis lá infiltravam na urna os nomes lá que eles queriam que fossem os eleitos. Né? E por isso que eu acho que é relevante aí essa perspectiva de debate da urna eletrônica, ela impossibilita todos esses tipos de problema que a gente já teve quando a urna era de papel e o voto era impresso. Isso é a pior coisa que tem, dá margem a todo tipo de fraude. Então, lá nessa época, um candidato a deputado, né, ele sabia que ele não tinha a menor chance, e o que ele fez? Principalmente porque havia um coronel na região que era contra ele. O que ele fez? Ele foi criativo. Ele pegou um monte de gente, vestiu de soldado, pegou um telegrama como se fosse do governador, e o governador encaminhando para aquele coronel da região lá do interior de Alagoas, falando assim, nessa região aí eu quero que respeite os votos dados por todos os eleitores. Então, ele acabou se utilizando de uma criatividade, de uma mentira, para obter seus votos. Né? Então, com aquele telegrama tido como oficial, o coronel acabou aceitando as votações que os eleitores deram nos respectivos candidatos, e ele acabou sendo eleito por uma perspectiva de uma mentira que ele colocou ali. Né? Dito isso, eu passo aqui passo mais a citar, né, para você, acho que a maior parte das pessoas aí já tem conhecimento, né, os dispositivos que existem na nossa legislação para reprimir essa propaganda eleitoral negativa. Então, tem o artigo 58, que eu já citei, que dá direito ao direito de resposta, acaso tenha uma dessas situações específicas em relação à pessoa. Tem também a perspectiva da propaganda enganosa, que é o artigo 242 e 243, né? Essa perspectiva dos estados mentais e emocionais, essa perspectiva de vir uma propaganda com som, de imagem, né? Tem que tomar cuidado quando você faz associação de som e imagem, para não ficar uma propaganda muito negativa ou falsear um pouco a verdade. Há uma tendência de utilização desses dispositivos para haver algum tipo de condenação ou representação por propaganda irregular ou representação por direito de resposta. Há também aí a criminalização das práticas aí, calúnia, injúria, difamação e fatos que sabe inverídico. Avançando também a perspectiva de proibição de utilização de perfis falsos e anonimato. Avançando essa perspectiva que eu já citei, que o juiz pode se utilizar da perspectiva cautelar para satisfazer o interesse da decisão dele, né? Então, como falei, a multa é pequena, então vamos fazer isso. Se o juiz perceber isso, ele pode se utilizar desses instrumentos que eu estou colocando aqui, que é o poder geral de cautela, para colocar uma multa muito maior para você evitar esse tipo de situação. Né? Também coloco aí no item 6, que a Justiça Eleitoral é investida de poder de polícia, então ela pode, esponte própria, desde que seja, evidentemente, uma propaganda totalmente irregular, ela já não só notificar, como tirar aquela propaganda irregular, né? E, por fim, a perspectiva de condenação pelos abusos aí, que eu já citei um pouco dessa perspectiva de ajustamento de ações em relação a abuso. Bem, os temas que eu ia tratar são esses aí, ia partir para alguns casos concretos que eu já citei aí, principalmente nessa perspectiva de propaganda, né, que eu citei aí do Marquinhos, de sempre ter uma propaganda coringa e de sempre também estar em contato com o eleitoral, com o jurídico, nessa perspectiva de monitorar o que pode haver de condenação, para você também estar programando sua propaganda eleitoral, para não ter uma surpresa muito grande e, de repente, ter um corte muito maior do que aquele previsto. Quando você sabe que é um corte de 30 segundos, por exemplo, você trabalha sua propaganda para acabar antes desses 30 segundos, mas quando você não está preparado, de repente a propaganda vai cortar no meio e ela não vai atingir aquele objetivo que estava inicialmente proposto aí de ser atingido com seus eleitores. É isso aí, Marquinhos. Se tiver mais alguma pergunta, eu acho que a gente pode ir respondendo e trabalhando aí. Voltando naquela situação lá do Moro, lá, dessa possível ideia de cassar o mandato dele
por conta da Isso já existe uma ação judicial, tá, Marquinhos? Isso, ok, que ele está respondendo a ação judicial por isso. Mas esse risco, digamos, de eu me lançar a presidente da República, Isso. depois eu não ter o partido, tá? Vamos puxar agora para o lado da municipal. Vamos esquecer, vamos botar o Moro na municipal. Candidato a prefeito, que depois vai ser vereador. Isso, ele vem como candidato a prefeito, ele vai fazer todo o barulho dele e tudo mais, mas de repente ele não consegue o partido. Ele pula para outro partido, o partido também não dá para ele a legenda. Só resta para ele ser vereador. Nesse caso, ele pode ser punido do mesmo jeito? Pode, porque a lei fala em benefício. Lembra que eu coloquei lá no artigo 22? Candidato beneficiado. Entendi. Não quer dizer que ele concorreu, não quer dizer que ele concorreu para o ilícito, não, mas ele foi beneficiado. Entendi. Se ele fez gastos exorbitantes, e aí a gente vai entrar naquela perspectiva de candidato médio, entendeu? Se para prefeito ele pode gastar 200 mil, para vereador ele pode gastar 10 mil. Então, na pré-campanha para prefeito ele gastou 10 mil. Opa, 10 mil já é o topo para a campanha vereador dele. Pode dançar, sim. Interessante. Então, Então, uma outra coisa de novo. Agora, aí são duas coisas distintas. Nesse caso, em tese, você não aplicaria pena de inelegibilidade. Você só caçaria a candidatura dele, entendeu? Deferiria o registro, aí depende do que for. Entendi. Então, outro caso, de novo. Agora a gente estava falando de do item interessante aí. Digamos que eu sou candidato a prefeito e, de repente, gravo um vídeo de um presidiário temido pela justiça dizendo que me apoia, entendeu? Mas eu não tenho vínculo nenhum com o cara, eu não mandei gravar o vídeo e ele realmente resolveu falar, entendeu? Olha, eu apoio o Marquinho, é meu amigo, peço voto na cidade. E o cara tá preso, entendeu? Foram lá, filmaram ele. Isso também, eu posso utilizar também, uma vez que isso vai para a internet, ela não foi para a televisão. Como é que fica a vida desse candidato que foi prejudicado por isso? Você está falando que alguém armar para ele, né? Falar que, no caso... A inverdade, a questão da inverdade. Então, aí você vai ter que combater com todas essas regras que eu coloquei aí. Você vai primeiro buscar uma medida cautelar para você tirar esse vídeo totalmente de circulação. Então é importante você também fazer um bom pedido, né? Você tem que proibir de utilização dessa mídia em qualquer meio de propaganda, né? E aí, incluído aplicativo de WhatsApp, Telegram, rede social, etc., etc., né? Uma coisa que é relevante, Marquinho, e vai cada vez ser mais relevante, é a perspectiva de você juntar na inicial da representação desses casos a prova daquele ilícito, né? Então, quando for na rede social, vale fazer uma ata notarial, porque senão o cara pode ir lá e apagar. E aí acabou a sua prova ali. Então, vale fazer uma ata notarial desse tipo de coisa, entendeu? Sim. Interessante. Pode falar, Gilberto. Saindo um pouquinho só da propaganda, mas é um assunto que está muito em relevância agora, tipo o vice-prefeito que assumiu por uma condição do prefeito ter vacância no cargo por morte, por exemplo. Então, ele ele assumiu, aí mudou a eleição e ele ganhou e está em mandato. Agora, ele vai para a reeleição ou ele se interessa como terceiro mandato? Não pode ser reeleito. Se ele assumiu um dia, ele não pode ser reeleito. E muitos prefeitos fazem isso para deixar o vice dele só ter o mandato. Exatamente. Aí, ele tem que ficar de olho. Se o prefeito saiu um dia, ele tem que pedir licença também. Tá. Interessante. Porque já tem assim de gente. Já tem de gente querendo ser prefeito. Aí... E a regra também, só para explicar para o pessoal aí que está vindo no primeiro ano de guerra de campanha eleitoral, só para eles entenderem, o governador, digamos, tá? Eu sou governador. Prefeito, vários prefeitos, é melhor o prefeito, que é ano que vem. Isso. Não, eu sou governador e a minha esposa quer ser candidata a prefeita. Isso pode? Tá. Não pode, porque aí a perspectiva da inelegibilidade, né, dos parentes, né? Atrai, né? Só pode, o presidente da República, Estado, né?
todos os parentes dele até terceiro grau são inelegíveis para qualquer tipo de disputa, a não ser que ele já tenha um cargo antes dessa pessoa e possa concorrer à reeleição naquele cargo. O governador não pode ter nenhum parente dele candidato naquela circunscrição dele, entendeu? Só Isso. aquele que ele já tem. E assim sucessivamente. Ela pode ser candidata a prefeita em qualquer cidade de outro estado do governador. Sim. Porque aí não implicaria a perspectiva de jurisdição, né? De afetar a jurisdição. Isso. Alan, brigadão. Marquinhos, obrigado pelo convite. Galera que está participando aí, mas eu tenho que ir agora, que eu tô saindo. Valeu, de viagem. Muito obrigado. Parabéns, viu, Alan? A gente vai se falando. Grande. Show de bola. Obrigado pela contribuição. Valeu, Marquinhos. Show para todo o Brasil. Valeu. Bom, pessoal, agradecer ao doutor Alan também. Algum de vocês aí tem mais alguma pergunta para fazer para o doutor Alan? O momento é agora. Aproveita aí. Você tem vergonha, pode perguntar aí. Então, obrigado, só agradecer, viu, Marquinhos, o convite, agradecer a presença aí de todos e falar o seguinte, né, que você explanou muito bem as perguntas aí, as dúvidas, e o doutor Alan, muita sabedoria, deixou muito bem explicado para a gente. Muito bom participar desse grupo aí, valeu, à disposição. Me convida mais vezes aí, viu, Marquinhos? Claro. É um prazer estar com vocês aí. Prazer, doutor Alan. Prazer. Sim. Kátia, tem alguma pergunta, Kátia? Tenho sim. Com relação àquela que você colocou antes, né, dele ter uma propaganda aí de um presidiário, alguma coisa nesse sentido, né, que fale a respeito de apoio sendo, de certa forma, pejorativo, né, que aquilo vá ser pejorativo. Mas cabe alguma exceção? Como assim? Se ele, por exemplo, tinha realmente um convívio com aquela pessoa antes dela estar presa, ou tinha um vínculo de amizade, então, mas vamos lá. Aí são os apoios políticos indesejados, né? Às vezes você teve relação com alguém e não dá para você apagar isso, né? Se você tem um fato público notório, foto de jornal, né, alguma coisa demonstrando associação política entre essas pessoas, você não tem como apagar isso do mundo dos fatos e da realidade posta já. Então, qualquer um pode explorar matéria jornalística falando entre duas pessoas que já foram, vamos colocar, participaram do mesmo grupo político, outras coisas nesse sentido. O que eu acho relevante, como eu falei, seja dentro da perspectiva do horário eleitoral gratuito ou em qualquer outro lugar, é que quando for colocar uma propaganda dessa, falando de grupo político, é importante colocar a data lá também. Não coloca pequenininho, não. Porque colocar pequenininho pode ser um pouco de falseamento da realidade, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente vai caminhar para uma perspectiva de boa-fé na propaganda eleitoral. Não adianta o pessoal do marketing falar, não, mas isso aqui a gente esconde pequenininho, porque a gente dá para perceber que aquilo está induzindo um eleitor aquilo que a gente coloca os estados mentais e tal. Então, é importante a gente tratar com a realidade. Não adianta colocar pequenininho, coloca médio. Não, atendi, está médio aqui, não está pequenininho. Ninguém está pequenininho, está médio aqui, ele pode olhar. Entendeu, Marquinhos? Olha, eu posso fazer um comentário rapidinho? Pode falar. Eu derrubei 300 propagandas na eleição passada porque estavam pequenininhas. Tá vendo? Do candidato concorrente. Tá vendo? Aí. Olha, não é visível, não está se observando, entendeu? E, particularmente, a Justiça do Amapá foi bastante rígida, inclusive, na eleição passada, em todos esses quesitos. Né? Pois é, Sérgio, você tocou num ponto relevante aí. Eu acabei não falando, até tinha colocado para falar, mas acabou passando batido aqui. Uma das coisas mais relevantes quando a gente vai começar uma eleição é a gente traçar o perfil do magistrado. Na próxima eleição vai ser muito mais fácil. Numa eleição geral, é um colegiado, então é mais difícil, é mais de uma pessoa, né? Mas principalmente na próxima eleição, que é um juiz eleitoral, já sabe quem é importante traçar o perfil dele, ver se ele é rigoroso, não é rigoroso, porque cada juiz pode ter uma interpretação diferente da lei. Tem juízes que são mais rigorosos, outros não. Então, entra um pouco nisso que o Sérgio acabou de falar aí. Sérgio, pode continuar dando esse gap aí, essa ideia aí, porque eu acho que vale a pena falar sobre isso. Então, assim, a Justiça do Amapá foi bastante rigorosa da vez, mas eu acho que também vai muito, né, Alan, do seu
Do seu staff. Eu tenho uma advogada que é uma advogada bastante rigorosa, entendeu? E eu, particularmente, checo item por item da propaganda do meu adversário. Sim, Né? Eu vejo se a lei está colocada direitinho, eu vejo se as coligações estão todos dos partidos, Pois é, eu vejo se o posicionamento delas dá leitura, se não dá leitura, entendeu? Se estão no micro, se estão macro. Então, isso tudo, né? Você cria, obviamente, um cenário, entendeu? Que você acaba também colocando o juiz eleitoral numa situação, entendeu? De confronto, né? Sim, com que a lei impõe. Então, de uma certa forma, eu acho que vale muito a pena, né? Você está ligado em muito essas questões, coisas, porque você ganha, às vezes, uma eleição, inclusive nisso. Você está coberto de razão, Sérgio. E como você citou aí, essa perspectiva não só, vamos colocar assim, proativa na perspectiva do marketing estar fazendo propaganda para o candidato, como ele está interligado com o advogado para também caçar a propaganda do outro. Porque quando lá faz uma propaganda de hipnose, né, Marquinhos? Sim. Se alguém tiver o conhecimento que está fazendo hipnose, fala lá para o juiz eleitoral. Você está querendo enganar, está querendo hipnotizar todo mundo aí. Pô. Olha, a primeira aula que eu dei para a minha turma que foi tudo sobre neuromarketing, como usar as emoções até a tampa. Então... Pois é, então... O marketing guerrilha lá que você já falou, o voo da madrugada, não pode voo da madrugada, não pode mais, né? Aí, ó, se for falar de marketing de guerrilha aí, de guerra, eleição é guerra, o Mário Montana aí é craque aí para fazer isso lá em Belém, lá, tudo, a galera lá da direita lá vai tudo para rua lá. Belém não é fácil, pressão, né? O Pará já começa pela extensão do estado, né, Marquinhos? Então, aqui, meu irmão, aqui é um leão por dia, uma campanha no Pará, né? Então, não é fácil aqui, você sabe, né? O Marquinhos aqui é da terra, esteve com a gente, deu uma força muito grande, e sabe como é a força aqui. O adversário aqui joga pesado, né, Marquinhos? É verdade. Mas, assim, disputa eleitoral é disputa que todo mundo quer ganhar, né? É verdade. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? O Leonardo Lúlio, Sofia? Não? Bom, Alan, quero te agradecer, meu amigo. Valeu, Marquinhos. Coração, eu sei que você tem uma vida corrida aí no Tribunal Eleitoral todo dia, aí é muita coisa na cabeça. Nos finais de semana, eu sei que o Alan, Sérgio, é mestre cuca na cozinha, faz uns pratos deliciosos aí no Rio de Janeiro. Você viu o último aí? Você viu o fettuccine aí? Sim, eu acompanho, pô, tudo, pô, fettuccine e tudo, pô. Então, eu até brinco, eu até falo aqui em casa, falo isso aí é momento de distração do Alan, tanto estresse no tribunal, final de semana a gente faz comida, que é menos desestressante. Então, Alan, te agradecer do fundo do coração, em nome de toda a equipe aí do Marquinhos. Obrigada. Valeu, Marquinhos. Tá bom? Obrigado, Alan. Obrigado, Marquinhos. Valeu, Sérgio, bom revê-lo aí, cara. Bom revê-lo, meu amigo. Olha, quem sabe a gente vai fazer campanha no Rio de Janeiro aí, eu e Sérgio aí, hein? Então tá certo, vem pra cá. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.